Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria, Aleluia. mais uma vez eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de vos deixar uma rápida reflexão para a nossa meditação, eu quero te fazer aquele pedido carinhoso. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, você tem a oportunidade e o privilégio de estar se inscrevendo em nosso canal. É só ir lá no nome inscrever-se, vermelhinho, e clicar, e que você vai fazer parte dessa bênção na sua vida. E não se esqueça também de ativar o sininho, porque sendo assim você vai estar recebendo todas as notificações aí no seu aparelho de celular. Cada vídeo novo que a gente postar no canal, você vai estar recebendo aí no seu aparelho de celular. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero nessa oportunidade deixar uma palavra bem rápida, uma mensagem bem curta, é uma reflexão mesmo. Glória. Eu quero falar com vocês essa noite sobre o tema cobertos pela graça. Glória. Cobertos pela graça de Deus. Meus queridos irmãos, para tanto, eu quero deixar apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tito, no capítulo 2 e no verso de número 11. Está escrito assim: Paulo disse em tuas palavras, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos. Meus queridos irmãos, o que é graça? Quando eu vos falo cobertos pela graça, nós precisamos entender o que é graça. Graça é diferente de misericórdia. A misericórdia é sentir a miséria do próximo, é se compadecer do seu semelhante. Isto é misericórdia, se colocar no lugar de outrem. Agora, o que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, tudo aquilo que Deus te dá, você não merece, mas Ele te dá. Por exemplo, a dádiva da vida, o privilégio de fazer parte de uma família, o ar que você respira, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter os dons do Espírito Santo, ter o Espírito Consolador dentro de você. Então tudo isto é a graça de Deus. Eu e você não merecemos nada, mas Deus nos dá pela sua graça. Então graça é favor imerecido. Então tudo que Deus faz dentro da sua bondade para conosco, na verdade, nós não merecemos, mas a graça de Deus está derramada sobre nossas vidas. Então observe, Paulo vem dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos. Pastor Juscelino, quem é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é a graça poderosa, é a graça gloriosa do Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo que nós somos cobertos pela graça, eu quero destacar nesta reflexão essa noite com vocês sobre dois pontos da graça de Deus, cobertos pela graça. Em primeiro lugar, a graça de Deus, ela cobre os nossos defeitos. A graça de Deus, ela cobre os nossos defeitos. Por quê? Porque Deus, quando chama, Deus não nos chama pela nossa perfeição. Deus não chama ninguém capacitado. Deus não chama ninguém perfeito. Aleluia. Deus chama os imperfeitos. Deus chama os incapacitados para Ele capacitar. Deus chama os imperfeitos para Ele ir aperfeiçoando e moldando dia após dia. Então, a primeira virtude da graça é
é que a graça cobre os defeitos. Pastor, a graça cobre os defeitos? Cobre. Quero deixar apenas 2 passagens bíblicas falando desse tópico. A graça cobre os defeitos. Está lembrado de Paulo? Paulo, antes de ser chamado para o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele se chamava Saulo. E como Saulo, ele era perseguidor da igreja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, onde tudo começou. Então Saulo, ele era um grande terrorista, é isso mesmo. Saulo era um matador de cristãos, isso mesmo. Saulo era um homem violento, isso mesmo. Não é tanto que quando Jesus chamou Saulo no caminho de Damasco, em Atos, no capítulo 9, e o Senhor falou com ele, vai até a rua chamada direita, entra na casa de Judas, e eu tenho uma obra na tua vida. Quando Saulo se apresentou na casa daquele homem, que Deus envia um discípulo chamado Ananias, Ananias, vai orar por ele. Ananias não quis ir, porque Ananias disse assim, Senhor, eu ouço falar desse Saulo. Esse homem é terrorista, esse homem é matador de cristão. Era Ananias. Agora, ele é para mim um vaso escolhido de Deus. Então a graça de Deus envolveu Saulo. E a graça de Deus transformou Saulo em Paulo. Aquele homem que era perseguidor dos crentes, agora passa a ser um líder evangélico. Agora passa a ser alguém que confessa diariamente o nome de Jesus. Agora passa a ser testemunha ocular do evangelho do Deus Todo-Poderoso. Então a graça de Deus cobriu os defeitos daquele homem. Porque a graça de Deus é assim, ela cobre os seus defeitos. É por isso que tem pessoas que não entendem. Deus pega o ladrão, Deus pega o maconheiro, Deus pega o alcoólatra, Deus pega o viciado e salva ele, liberta, dá uma roupagem nova, faz a pessoa mudar de vida, porque é só Jesus, é só a graça de Deus que muda o caráter do homem, que muda o jeito do homem. Então a graça de Deus, ela cobriu os defeitos de Saulo, e Deus vai levantar ele como Paulo. E vai ser um dos maiores evangelistas, um dos grandes pregadores que a Bíblia vai mencionar. Paulo, ex-Saulo de Tarso. Por quê? A graça de Deus alcançou ele. A graça de Deus cobriu todos os seus defeitos. Aquele homem que era perseguidor da igreja, aquele homem que não gostava de crente, aquele homem que não gostava de ninguém que professasse o nome de Jesus, agora está fazendo parte do evangelho do reino. Agora é servo do Deus Todo-Poderoso. O que é isso, pastor? É a graça que cobre os defeitos. Então a primeira virtude da graça é que a graça de Deus, ela cobre os defeitos. Pastor, a graça cobre os defeitos? Cobre. Defeito físico também. Está lembrado de um homem chamado Melquisedeque? Bíblia, 2 Samuel capítulo 9. A Bíblia fala que o rei manda buscar Melquisedeque. E o rei coloca Melquisedeque na mesa. E diz assim, a partir de hoje, você vai comer diariamente na mesa do rei. Mas o interessante é que Mefibosete, ele possuía os 2 pés quebrados, porque quando ele era pequeno, a sua mãe foi correr com ele no colo e deixou a criança cair. E ele sofreu esse acidente e ali quebrou os 2 pés. E agora está ele ali. Mas a Bíblia fala que o rei mandou chamar Mefibosete. E o rei vai colocar Mefibosete na mesa. E é interessante que quando você está sentado numa mesa, principalmente numa mesa de rei, numa mesa de palácio, onde tem pessoas importantes, toda mesa tem uma toalha. E é com certeza, quem olhava para Mefibosete não via as suas imperfeições. Por quê? Porque a toalha da mesa do rei cobria as imperfeições de Mefibosete.
Pastor, e aí? E aí que aquela toalha, ela representa o Evangelho. Aquela toalha representa a graça do Deus Todo-Poderoso. Ei, amado, nós somos cheios de defeito. Não tem ninguém perfeito. Nós erramos no falar, no sentar, no ouvir, no pensar, no estar, no ser, no agir. Nós somos imperfeitos. Mas a toalha da graça, a coberta do Evangelho da graça de Jesus Cristo nos abraçou. E hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Por quê? Porque hoje nós estamos cobertos pela graça. A graça de Deus está te envolvendo e a graça de Deus cobre as nossas imperfeições. Em segundo lugar, falando desse tema, cobertos pela graça. Em segundo lugar, a graça te perdoa. É isso mesmo. A graça de Deus, ela te perdoa. Pastor, a graça de Deus me perdoa. Isto, a graça de Deus te perdoa. Está lembrado do Evangelho de João? Em João, no capítulo 1, vai falar sobre o verbo de Deus. Em João, no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Em João, capítulo 3, vai falar sobre Nicodemo. Jesus salva ele à noite. Ele foi ter com Jesus. E no capítulo 4 de João, a Bíblia fala sobre a mulher samaritana. No capítulo 5 de João, a Bíblia fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 6 de João, a Bíblia fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixe. No capítulo 7 de João, a Bíblia fala de Jesus na festa dos tabernáculos. Mas no capítulo 8, é aqui que eu quero chegar. No capítulo 8 de João, a Bíblia fala da mulher adúltera. Perceba, o texto fala que os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério. E segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, toda mulher que fosse pega cometendo adultério era digna de ser morta através de pedra. E os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério. E eles levaram aquela mulher que foi pega no ato de adultério até Jesus. E falou assim: Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E diz a lei de Moisés que tais quais foram pegos em adultério é digna de ser apedrejada. Jesus está escrevendo na areia, com a cabeça baixa, escrevendo. E de repente Jesus para de escrever, Jesus volta-se para os fariseus e Jesus diz assim: olha, quais dentre vós que não tendes pecado? Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra nessa mulher. Aí eu acho lindo o texto, porque o texto fala assim, que todos que estavam ali para julgar e condenar aquela mulher, desde os mais velhos até os mais novos, um por um, todos deram meia volta, saíram e foram embora. Jesus olhou e disse assim: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? A mulher disse: Senhor, eles não me acusaram, porque eles também tinham pecado. E Jesus fala: pois é, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Então a graça de Deus, ela te perdoa. A graça de Deus perdoou aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher e disse assim: vai e não peques mais. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa é a segunda característica da graça de Deus, é que a graça de Deus, ela te perdoa. Está lembrado um outro exemplo? Jesus no alto da cruz, Jesus no alto do Calvário, e os seus algozes embaixo dizendo: se tu és o Cristo, desça daí. Salvou os outros e não pôde salvar a você mesmo, desce daí. A Bíblia fala que Jesus vai falar assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo e nem o que estão falando. Perceba que a graça de Deus estava perdoando aqueles algozes no pé da cruz naquele momento. Sabe por quê, amado? Porque a graça de Deus, ela te perdoa. A graça de Deus, ela cobre os seus defeitos. Oh glória, a graça de Deus te salva. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, no livro de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito:
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somos cobertos pela graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Nós somos cobertos pela graça. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então fique com essa palavra nessa noite. A graça de Deus cobre os nossos defeitos, a graça de Deus nos perdoa, a graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos ensina, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fortifica, a graça de Deus nos fortalece, a graça de Deus nos dá ânimo, a graça de Deus nos renova, a graça de Deus nos abençoa e a graça de Deus nos fortalece. Então fique com essa palavra, que nós somos cobertos pela graça do Deus Todo-Poderoso. Mas não é porque estamos cobertos pela graça de Deus que a gente vai andar pecando ou fazendo coisa errada. Não é isso. Nós somos salvos pela graça do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique com essa reflexão nessa noite, cobertos pela graça do Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, deixar um comentário para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos em